Bem, o assunto dessa live é, na verdade, foi objeto de uma consulta sobre a isenção do ITBI sobre aqueles imóveis que integralizam o capital social de holdings e a prefeitura que não está fornecendo a respectiva certidão de isenção desse imposto, né? Eu não vou falar aqui quem é que me consultou, mas foi um escritório de contabilidade e nós trabalhamos com isso. E desta live vai sair também um pequeno e-book com todos os dados para os profissionais aí que quiserem questionar essa isenção, porque realmente as prefeituras não estão mesmo concedendo essa isenção, e é uma isenção constitucional. Elas se aproveitam, inclusive, de um recurso extraordinário julgado em caráter de repercussão geral perante o STF, e as prefeituras estão utilizando esta deixa, inclusive, para não isentar totalmente as empresas desse respectivo imposto. Então, nós vamos trabalhar um pouco isso. Nós sabemos que o Instituto da Holding tem sido utilizado por famílias e empresários e se constitui numa alocação inteligente de bens, com algumas observações específicas e principais, dentre elas a proteção do patrimônio, a redução tributária, e hoje a live tem por finalidade específica isso, e ou ainda a organização e sucessão patrimonial. Isso justamente para fugir do imposto e baseado num dispositivo constitucional, é uma forma legal de perseguir essas finalidades com essas medidas. Então, no caso, além das demais pretensões, está fixado o elemento de consulta como pretendida de redução tributária. Portanto, o trabalho ela vai se fixar basicamente nisso, de uma forma extremamente sintética. O que é isso? É a constituição de uma sociedade empresária, na maioria das vezes uma sociedade do tipo limitada, tendo como sócios os membros do núcleo familiar e eventuais agregados, se for pertinente. Há também a incorporação de bens móveis e ou imóveis, tangíveis ou intangíveis ao patrimônio dessa holding. E o estabelecimento de uma governança societária visando assegurar aí o controle patrimonial e político interno a um determinado sócio, conforme o caso em concreto demandar. E também a transmissão ao longo do tempo, ou mesmo de forma imediata, das participações dos sócios, né, a outros. Então, se eu sou sócio, passo a minha participação para outro, e normalmente dos ascendentes para os descendentes, herdeiros legais, né, necessários, talvez, de modo a se transmitir também virtualmente o patrimônio contido na holding. Então, a matéria posta em consulta tem a finalidade específica, centrada, na incorporação de bens imóveis ao patrimônio da holding, dessa empresa que é formada justamente para essa finalidade, e eventualmente a transmissão ao longo do tempo, ou mesmo de forma imediata, das participações dos sócios.
a outros, né, de um ou mais sócios para outros, de modo a se transmitir também, como disse, virtualmente, o patrimônio imobiliário contido na holding e na incidência latente, portanto, de dois impostos. O central, que aqui nós estamos tratando, é justamente o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, o ITBI, um imposto municipal, de modo genérico, incide quando determinada pessoa transmite onerosamente um bem imóvel ao patrimônio de outra pessoa, e no caso, portanto, a transmissão de um imóvel para o patrimônio da holding, que constitui a integralização do capital. A finalidade é a integralização do capital. E outro imposto, que mais para o item da transmissão ao longo do tempo, de forma imediata, das participações dos sócios, normalmente dos ascendentes para os descendentes, herdeiros, né? Desse patrimônio imobiliário, quando incide, portanto, um imposto estadual, que é o Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doação, o ITCD, o antigo ITCMD, que irá incidir apenas se ocorrer de um dos sócios doar suas cotas para outro sócio. Isso tudo dentro daquele grupo da holding para essa finalidade patrimonial e de redução tributária. Então, aqui nós vamos tratar agora do assunto central dessa consulta, é o ITBI e a sua incidência ou não sobre esta transmissão. E segundo a Constituição Federal, no inciso 1º, parágrafo 2º do artigo 156, o ITBI não deveria incidir na transferência de bem imóvel ao patrimônio de uma pessoa jurídica. Então, esse é o dispositivo constitucional justamente discutido aqui, que vamos compartilhar isso, esse aí. Então, segundo a Constituição, esse imposto não deve incidir, porque esse dispositivo diz claramente o seguinte, aí em verbos, né? Não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente, no caso a ROD, for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Então, é essa ressalva que aí se faz. É muito claro esse dispositivo, aparentemente, mas o que causou dúvida, e o fisco se vale disso, é que, e por isso, não tem sido respeitado por todas as municipalidades, sob o argumento de que a pessoa jurídica a quem se está transferindo esses imóveis, um determinado bem imóvel, tem atividade preponderante imobiliária, pelo simples fato de constar o objeto no KNAI imobiliário, utilizando-se a parte final do dispositivo constitucional que nós mencionamos e lemos. E, além disso, após o julgamento do tema, desse tema, do tema 796, pelo Supremo Tribunal Federal, o qual, observando um caso sui generis de alocação de bens
em reserva de capital, ficou assentado que a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. Isso tem sido fatal para impedir a isenção aí pelas municipalidades. Então, as municipalidades se aproveitam, então, de para cobrar o ITBI sobre a diferença entre o valor declarado do imóvel integralizado, né, ou seja, normalmente um valor histórico, e o seu valor venal, e muitas vezes o chamado valor venal de referência, que normalmente está muito acima do valor venal real. E assim estabelecem o quê? Essa barreira praticamente intransponível a nível administrativo, mesmo que não totalitária, e isso impede o desenvolvimento do planejamento patrimonial por meio do instrumento de holding, visto o aumento da carga tributária com a incidência desse TBI. Agora, em contrapartida, vamos ver o seguinte. Em contrapartida, você tem aqui já alguns dados passíveis de reflexão. Essa postura adotada pelas municipalidades, então, diante disso, os contribuintes começaram a debater, tanto em sede administrativa, quanto em sede judicial, e principalmente judicial, porque eles engavetam isso, que determinada cobrança seria inconstitucional sob o argumento de que, primeiro, a tese fixada no tema 796 não se aplica aos casos comuns de integralização de imóvel em pessoa jurídica, holding, uma vez que o caso que ensejou o tema tratava de destinação de sobrevalor para reserva de capital. Segundo, a atividade imobiliária, conforme a oração final do inciso 1º, parágrafo 2º do artigo 156 da Constituição Federal, não estaria configurada automaticamente pelo objeto do CNAE da sociedade, devendo-se apurar a preponderância conforme o artigo 37 do Código Tributário Nacional. E terceiro, a incidência do ITBI só deveria ocorrer nos casos de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, ainda somente se a atividade preponderante for a imobiliária, restando todos os demais casos de integralização de capital com imóveis imunes, segundo a estrutura gramatical semântica do inciso em debate. Então, há grandes argumentos, né, como você pode estar notando, para questionar essa incidência. Então, aqui, permite já que discutamos nessa consulta o raciocínio disposto no inciso 3, qual seja a imunidade irrestrita, no caso, do ITBI, nesses casos de integralização de imóveis em pessoa jurídica, né? E ressalta-se que o argumento de que o inciso 1, parágrafo 2º do artigo 156 da Constituição Federal, que a gente está comentando aqui, estaria subdividido em duas partes sempre, e isso sempre teve o respaldo doutrinário, conforme denota nos estudos levados a efeito pelo ilustre Eduardo de Moraes Sabag, no seu livro Elementos do Direito Tributário, e ele ali sustenta que o ITBI, primeiro, o ITBI somente incidiria
nos casos em que houvesse a transmissão de bens decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, caso essas operações tivessem como atividade preponderante a atividade imobiliária. E dois, o ITBI jamais incidiria quando uma pessoa integralizasse um bem imóvel ao capital social de uma pessoa jurídica, pura e simplesmente. Então, além desse posicionamento doutrinário, para citar apenas um deles, a imunidade do ITBI encontra amparo no próprio STF, nas razões do voto, né, que consagrou o tema 796 do ministro Alexandre de Moraes, e ali ele diz o seguinte: deixa eu ver aqui onde que está isso. Ah, achou. Vamos ler junto isso. Olha só, a observação que se faz aí no voto, onde ele diz: em outras palavras, a segunda oração contida no inciso 1, nem sobre a transmissão de bens de direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se nesses casos a atividade preponderante do adquirente, da empresa adquirente desses imóveis, for a compra e venda desses bens e direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil desse objeto. Revelam imunidade condicionada à não exploração pela empresa adquirente de forma preponderante, né, da atividade de compra e venda de imóveis, de locação de imóveis ou arrendamento mercantil desses bens. Isso fica muito claro quando se observa que a expressão nesses casos não alcança o outro caso, referido na primeira oração do inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 156 da CF. Ou seja, a exceção prevista na parte final desse dispositivo nada tem a ver com a imunidade referida na primeira parte desse inciso. Notam? Então é muito forte o argumento, realmente. E aí nós podemos já ir estabelecendo alguns parâmetros. Eu reitero que as hipóteses excepcionais ali descritas não aludem à imunidade prevista na primeira parte do dispositivo. Essa imunidade é incondicionada, desde que, por óbvio, refira-se à conferência de bens para simplesmente integralizar capital subscrito, né? Então, diante disso, o tema 796 passou a questionar com maior suporte a imunidade incondicionada do ITBI na integralização de bens ao patrimônio de uma pessoa jurídica, nos levando à mais importante decisão sobre o assunto desse tema fixado pelo STF, o qual seja deixa eu ver aqui. Qual seja o acordo proferido pelo Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, nesse processo aí, 070-5115-03
2021, 8070018, né? É muito importante essa observação, porque o Conselho, composto de, na ocasião, por 17 desembargadores, analisando o decreto distrital 25.576, decidiu, em sede de incidente de arguição de inconstitucionalidade, por unanimidade, que a disposição desse inciso 1º, parágrafo 2º do artigo 156 da Constituição Federal abarcaria duas hipóteses. Duas hipóteses, bem claras até. Uma de imunidade incondicionada, a integralização de bem imóvel ao capital da pessoa jurídica. E a outra de imunidade condicionada, a preponderância da atividade imobiliária, no caso, incorporação, fusão, cisão, extinção de pessoa jurídica, de modo que o decreto em debate no incidente de arguição de inconstitucionalidade não poderia impor a incidência de TBI nos casos de simples integralização de bem imóvel à pessoa jurídica, independentemente da receita imobiliária preponderante, segundo se denota aqui na leitura desse incidente. Então, eu acho que não copiei aqui, mas eu tenho ele escrito. Deixa eu ver como que compartilha. Olha só. Podemos ler aqui: incidente de arguição de inconstitucionalidade, artigo 3º, parágrafo 1º da Lei Distrital número 3830 de 2006 e artigo 2º, parágrafo 1º do Decreto Distrital número 27576 de 2006 também, imunidade tributária, artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição Federal, integralização de capital social, imunidade incondicionada, arguição parcialmente acolhida, né? E no item 2, aí pulamos o item 1, não tem tanto a ver, o item 2. O artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição da República estabelece duas hipóteses de imunidade relativamente ao ITBI. A primeira delas é incondicionada e a segunda condicionada. São elas: não incide ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital. Não incide ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens direito, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Isso está claro em todas as decisões e no dispositivo, inclusive. Item 4. No julgamento do tema 796, esse da repercussão geral, no recurso extraordinário 796.376 de Santa Catarina, o Supremo Tribunal Federal consignou nas razões de decidir do voto condutor do acórdão que a exceção prevista na parte final do inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 156 da CF 88 nada tem a ver com a imunidade referida na primeira parte desse inciso. Assim, sedimentou a interpretação de que a imunidade do ITBI relativa
relativa à integralização de capital social é incondicionada. E a condição de não exercer atividade preponderantemente para se beneficiar dessa imunidade alcança apenas as hipóteses de transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica. Né? Então, o que podemos observar, portanto, um novo e firme entendimento pró-contribuintes que vem a reforçar os termos da Constituição Federal, salientando o planejamento patrimonial por meio do instrumento da holding, né? Evitando, então, a cobrança de determinado imposto de forma desarrazoada por parte do fisco municipal, né? Isso parece que está muito claro. Além disso, determinado julgado ganha grande relevância jurídica ao passo que se mostra como o principal caso, né, a poder levar. Isso permite a levar novamente a questão aqui enfrentada nessa consulta de forma direta ao crivo novamente do Supremo Tribunal Federal, diferentemente do que ocorreu no tema 796, que as prefeituras estão utilizando de uma forma errônea, interpretação errônea, né, para favorecê-la. Né? Então, como parâmetro jurisprudencial para a região, para o estado que nós estamos aqui, o estado de São Paulo, aqui nós escolhemos o resultado proferido na apelação como exemplo, porque a maioria vai nesse sentido aí, não é? Principalmente com esses argumentos que eu estou colocando aqui pela primeira vez. Então, na apelação e remessa necessária número 107.0042/29/2022, 8260053, mandado de segurança que visava o reconhecimento da imunidade prevista nesse dispositivo constitucional em comento com o artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1, né? Integralização de capital com incorporação de imóvel ao patrimônio de pessoa jurídica. Hipótese dos autos que comporta a concessão da segurança, aferição da preponderância da atividade imobiliária que deve levar em conta os dizeres do artigo 37, parágrafo 2º do CTN. Recursos não providos, tanto recurso judicial, recurso de ofício, como recurso da Fazenda, no caso. Eu não tenho esse artigo 37, parágrafo 2º do CTN, mas aqui não coloquei na minha consulta, mas você pode aí ficar livre para consultar, porque isso é importante para fundamentar o seu, a sua ação judicial, no caso, porque administrativamente não vai vingar, porque eles engavetam isso ou negam simplesmente, e aí gera um mandado de segurança. Mas o que acontece, então, com essa linha de pensamento? Se já recolhido o tributo, aí é uma ação ordinária, no caso de para pedir a restituição, talvez uma ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária em face do município respectivo da cobrança, inclusive talvez com pedido de tutela de evidência, porque o assunto parece evidente. Agora, se ainda não recolhido, faz-se o pedido de concessão da imunidade, da isenção. A prefeitura nega a isenção ou não despacha a isenção, não fornece certidão em tempo hábil, mandado de segurança. Também explorando aí a eventual pedido de antecipação de tutela de evidência até, né? Ou mesmo de tutela de urgência.
O mais correto, no caso do mandado de segurança, talvez seja a tutela de urgência para deixar de recolher, desde já, porque é uma enorme despesa, não é? Então, eu espero ter contribuído aí com os amigos, com os colegas contadores que formulam contrato social de holdings e também aos advogados que eventualmente forem consultados para pleitear essa isenção que parece muito legítima. Muito obrigado, um abraço a todos, que isso seja para ajudá-los. Abraço.